paz Inverencial, em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento. Neste 22º vídeo falarei sobre as 7 igrejas. Foi dito em vídeos anteriores que o deleite sexual é um direito legítimo do homem e da mulher e que a castidade robustece o amor no homem terrestre, enquanto a fornicação robustece no homem terrestre os elos, consequentemente os ideais, as paixões e todo tipo de prezados estudantes. Como também foi dito, o sexo é a pedra fundamental para edificarmos o templo de nosso Pai que está em secreto. Temos que aprender durante o ato sexual, contemplar o fruto proibido e aspirar o seu aroma. Não devemos esquecer o que disse o Senhor Jeová: se comerdes deste fruto, certamente morrereis. Temos que ter sabedoria para desfrutar a dita do amor, sempre com castidade, para despertarmos o fogo sagrado e mais adiante levantar o Filho do Homem. Lembre-se que o fogo sagrado é um aspecto do terceiro Logos. Lembre-se também o que disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, fecha aspas. Mas o que é uma igreja? É um centro de energia, um vórtice de energia que tem íntima correlação com uma glândula de secreção do corpo físico. O corpo físico possui 7 igrejas que estão fortemente correlacionadas com as 7 glândulas mais importantes de nosso organismo humano. Essas igrejas estão localizadas ao longo de nossa espinha dorsal e formam a base de nossa biopsique energética. Simbolicamente, essas igrejas são a morada de um Espírito Divino. Prezados estudantes, no Apocalipse, o Santo da Revelação descreve as 7 igrejas e relata o que o iniciado recebe quando desperta e faz subir pela medula espinhal o fogo sagrado, colocando em intensa atividade cada igreja. Abre aspas, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que diante do seu trono estão, fecha aspas, continuando com a revelação, abre aspas, e um dia do Senhor fui arrebatado em espírito, e de trás de mim ouvi uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vós o escreve em um livro, eu envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que comigo falara, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e pelos peitos cingido com um cinto de ouro, fecha aspas. Prezados estudantes, muitos, mas muitos são os religiosos que interpretam essa passagem de forma literal e equivocada. Talvez pelo fato dessas igrejas existirem no mundo físico e estarem localizadas na Ásia Menor. Nunca saíram em astral conscientes para ver essas igrejas das dimensões superiores dentro do templo humano. Nunca refletiram, nunca buscaram saber o porquê construíram essas igrejas lá na Ásia Menor e porque simbolicamente deram esses nomes a essas igrejas. Nunca refletiram acerca do simbolismo mais importante, o que existe fora de nós também existe dentro de nós. Assim está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Semelhantemente ao apóstolo João, essas igrejas também foram reveladas ao profeta Zacarias, abre aspas, e voltou o anjo que falava comigo e despertou-me como um homem que é desperto de seu sono. E disse-me, que vês? E respondi, olhei e está aqui um candelabro todo de ouro, com seu vaso sobre sua cabeça e suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 canais para as lâmpadas que estão em cima dele. E sobre ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. Falei mais e disse-lhe, que significam essas 2 oliveiras à direita do candelabro e a outra à sua esquerda? Falei ainda de novo e disse-lhe, que significam as 2 ramas de oliveiras que por meio de 2 tubos de ouro vertem de si azeite como de ouro? E respondeu-me dizendo, não sabeis que é isto? E disse-lhe, Senhor meu, não. E ele disse, estes 2 fios de azeite são os que estão diante do Senhor de toda a terra. Fecha aspas. Prezados estudantes, pratiquem o desdobramento astral e saiam em astral conscientes para ver que dentro de nossa coluna vertebral, ao longo do canal medular, existem 7 canais, um dentro do outro, que se penetram e se compenetram mutuamente, sem se misturarem, sem se confundirem, porque estão localizados em diferentes dimensões da natureza, em diferentes céus. Como dito no livro do profeta Zacarias, cada canal alimenta um centro de energia, uma igreja, uma lâmpada do candelabro. E esta estimula sua respectiva glândula no corpo físico. À medida que vamos praticando a magia sexual, os vapores seminais, o ascenso dessa energia seminal até o cérebro, é possível graças aos cordões nervosos, 2 canais que, em forma de 8, se desenvolvem à direita e esquerda de nossa espinha dorsal. Esses cordões, com os nomes de Ida e Pingala, têm natureza semi-etérica, semifísica. Prezados estudantes, entendam que esses 2 cordões, simbolicamente, são as 2 testemunhas do Apocalipse, os 2 ramos de oliveira e os 2 candeeiros, os 2 candelabros que estão diante de Deus. O orifício inferior do canal medular, na maior parte das pessoas, encontra-se fechado. À medida que vamos praticando a magia sexual, os vapores seminais abrem esse orifício para que o fogo sagrado penetre por ali e suba pelo canal medular. O fogo sagrado ascende pelo canal medular chamado Brahmanadi. Os gnósticos sabem da existência de uma forte correlação entre as glândulas endócrinas e os centros de energia, as igrejas. As glândulas endócrinas são os expoentes físicos dos nossos sentidos extrasensoriais, que estão ligados aos centros de energias, as igrejas dos corpos sensíveis, descritos no vídeo anterior. Foi dito em vídeos anteriores que as glândulas endócrinas ou de secreções internas são aquelas que liberam suas secreções diretamente na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Entendemos então que os processos de revitalização, rejuvenescimento e envelhecimento estão diretamente ligados às atividades dessas glândulas. No laboratório do organismo humano existem 7 ingredientes que são submetidos a um triplo controle nervoso. Os nervos controlam as 7 glândulas. Os 3 controles nervosos diferentes que interagem entre si são 1. O sistema nervoso cérebro-espinhal, o agente das funções conscientes. 2. O sistema nervoso grande simpático, o agente das funções subconscientes, inconscientes e instintiva. E 3. O sistema parasimpático ou vago, o que colabora freando as funções instintivas sob a direção da mente. O sistema cérebro-espinhal é o trono do Espírito Divino. O sistema grande simpático é o corpo astral e o sistema parasimpático obedece às ordens da mente. Com o ascenso do fogo sagrado ao longo do canal medular, as igrejas entram em atividade, em intensa atividade.
É dessa maneira que as glândulas endócrinas tornam-se superestimuladas, produzindo, como é natural, maior número de hormônios que vêm animar e modificar todo o sistema nervoso e líquido. As 7 igrejas que estão localizadas na espinha dorsal controlam os 7 chakras do sistema nervoso grande simpático. Neste vídeo falarei somente das 7 igrejas. São necessárias muitas práticas de magia sexual para despertar o fogo sagrado. Após despertar o fogo sagrado, como já foi dito em vídeos anteriores, o ascenso desse fogo sagrado pelo canal medular acontece muito lentamente, de vértebra em vértebra e de acordo com os méritos do coração. Os fogos dos cárdias controlam sabiamente o ascenso milagroso da flama do amor. Compreendam, prezados estudantes, é assim que, utilizando nossa energia sexual, vamos fabricando nossa alma, nossos distintos estados de consciência vão se abrindo e vamos gestando em nosso interior o Cristo. Por outro lado, quando derramamos o sêmen, ou seja, fornicamos, robustecemos mais ainda os egos, o Satã, em nosso interior. Esse é o difícil caminho. Aquele que já está trabalhando com o fogo sagrado, praticando a magia sexual, cai em tentação, ou como se diz, tem uma caída, derrama o sêmen, fracassa inevitavelmente, porque o fogo sagrado desce uma ou mais vértebras, segundo a quantidade de sêmen que foi derramada. Devemos lutar até conseguir a castidade perfeita. Se não aprendemos a ser castos, cumpre-se o que está escrito no livro da Revelação, abre aspas, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a ti e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Fecha aspas. Prezados estudantes, quando saímos em astral conscientemente, quando despertamos e fazemos acender o fogo sagrado pela coluna vertebral, podemos verificar nos mundos internos que essas igrejas localizadas ao longo de nossa coluna vertebral, cada uma delas, como lâmpada, brilha com a intensidade de um sol em miniatura. A transmutação sexual intensificada do ensêmenes em energia criadora se faz possível quando evitamos cuidadosamente o abominável derrame seminal, o imundo orgasmo dos fornicários. Compreendam agora o que já foi dito em vídeos anteriores. Nosso corpo físico é uma máquina orgânica de transmutar energia. A matéria-prima é o licor seminal. As fornalhas, as caldeiras, são as glândulas sexuais, simbolicamente a igreja de Éfeso. E os cordões simpáticos Ida e Pingalá, ou os 2 ramos de oliveira, constituem a grande chaminé, por onde acende os vapores seminais até o destilador, que é o cérebro, simbolicamente o cálice sagrado. Prezados estudantes, percebam que essas revelações são passadas somente nas dimensões superiores da natureza aos iniciados, aos profetas, aos apóstolos, àqueles que eliminaram de seu interior os egos e despertaram a consciência. Por isso, profetas e apóstolos iniciam tais revelações como: despertou-me como um homem é desperto de seu sono, ou fui arrebatado em espírito, ou e despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe mandara, e etc. Agora vamos detalhar essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas estão localizadas ao longo da medula espial. A igreja de Éfeso está localizada em nossa coluna vertebral, 2 dedos acima do ânus e 2 dedos abaixo dos órgãos genitais. Aí dormita o fogo sagrado, um aspecto da Divina Mãe Maria. Após muitas práticas de magia sexual, os vapores seminais abrem o orifício inferior do canal medular para que o fogo sagrado penetre por ali. Simbolicamente, quando os átomos solares e lunares do sistema seminal
fazem contato no tribênio, perto do cóccix, por indução elétrica, desperta-se o fogo sagrado. Esta igreja, quando é ativada, põe em atividade sua respectiva glândula, que tem como expoente seu respectivo chakra, forçando sua glândula a incretar hormônios no sistema circulatório do sangue. Aquele que desperta o fogo sagrado, abrindo a igreja de Éfeso, comerá da árvore da vida, abre aspas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que no meio do paraíso de Deus está. Fecha aspas. A igreja de Esmirna está localizada na altura da próstata. Quando o iniciado desperta esta igreja, adquire maior controle para não derramar o sêmen durante as práticas sexuais. O iniciado adquire também o dom de dominar as águas e, como dito no vídeo 20, não descerá mais às dimensões inferiores para passar pelo processo da segunda morte. Abre aspas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dano não receberá da morte segunda. Fecha aspas. A igreja de Pérgamo está localizada na altura do umbigo. Esta igreja é considerada o cérebro das emoções. Quando o fogo sagrado chega à altura do umbigo e coloca em atividade a igreja de Pérgamo, seu respectivo chakra incita sua respectiva glândula a trabalhar. Abre aspas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e lhe darei um seixo branco, e no seixo um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Fecha aspas. Prezados estudantes, esse nome é o nome do real ser do iniciado, o nome do venerável mestre. A igreja de Tiátira está localizada na altura do coração. O desenvolvimento desse centro cardíaco, dessa igreja, confere ao iniciado inspiração, pressentimento, intuição e poderes para sair conscientemente em corpo astral e também colocar o corpo em ginas, abre aspas. E ao que vencer em minhas obras até o fim guardar, lhe darei poder sobre agentes, e com vara de ferro as apacentará, e com vasos de olheiro sairão quebrantadas, como também de meu Pai recebi, e lhe darei a estrela da manhã. Fecha aspas. Quando saímos em astral conscientes, podemos ver nas pessoas castas, naqueles que despertaram e acenderam o fogo sagrado, os centros umbilical e o cardíaco, como lâmpadas que brilham com intensidade de sóis. Os sábios veem nos rins 2 chakras, um sobre cada rim. Dizem os sábios que nesses 2 chakras está marcada a castidade ou a fornicação do homem. Prezados estudantes, entendam agora o significado do seguinte versículo bíblico, abre aspas, e a seus filhos matarei de morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que investiga os rins e os corações, e a cada um de vós darei segundo vossas obras. Fecha aspas. O segundo capítulo do Apocalipse versa sobre as 4 igrejas inferiores de nosso organismo. Estes são os 4 centros conhecidos como o fundamental, o prostático, o umbilical e o cardíaco. O terceiro capítulo do Apocalipse versa sobre as 3 igrejas, os 3 centros superiores. A igreja de Sardes está localizada na altura da laringe criadora. O iniciado que faz acender o fogo sagrado até a altura da laringe começa a dominar o verbo. Tal igreja, quando desperta, põe em atividade seu respectivo chakra, que põe em atividade sua respectiva glândula. O desenvolvimento completo dessa igreja, desse centro, desperta no iniciado a clara audiência, o ouvido mágico. O desenvolvimento completo desse centro permite ao iniciado conservar seu corpo físico por longos anos. Abre aspas.
O que vencer, de vestidos brancos será vestido, e seu nome em maneira nenhuma riscarei do livro da vida, e seu nome confessarei diante de meu Pai e diante de seus anjos. Fecha aspas. Prezados estudantes, nas dimensões superiores só recebe a túnica de linho branco aquele que é perfeitamente casto, aquele que não fornica. A igreja de Filadélfia está localizada na altura do entrecênio. Prezados estudantes, simbolicamente nessa igreja, nesse centro, mora o Pai que está em secreto. Quando o fogo sagrado desperta essa igreja, o iniciado recebe o dom da clarividência, o olho da sabedoria, o olho do real ser. Abre aspas. A quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca mais sairá. E sobre ele escreverei o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus, a saber, o da nova Jerusalém, que desce do céu de meu Deus, e também meu novo nome. Fecha aspas. A igreja de Laodiceia está localizada na altura da glândula pineal. Simbolicamente, uma flor de lótus resplandece gloriosamente na cabeça dos santos. Tal igreja, quando abre, põe em atividade seu respectivo chakra, que põe em atividade sua respectiva glândula. Quando o iniciado abre a igreja de Laodiceia, recebe o dom da polividência, da intuição. Com essa faculdade, o iniciado pode estudar as memórias da natureza, os registros acásticos, aqueles que foram abordados lá no vídeo 18. Simbolicamente, o fogo sagrado passa logo da glândula pineal ao olho da sabedoria, situado entre os dois seios. Até esse ponto, são as iniciações de mistérios menores. Quando o fogo sagrado toca o átomo do Pai, situado nesse lugar, começa então a primeira iniciação de mistérios maiores. Abre aspas. Eis que à porta estou e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, a ele entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que comigo se assente em meu trono, assim como eu venci e como meu Pai em seu trono me assentei. Fecha aspas. Prezados estudantes, entendam que esse trabalho da cristificação é longo e árduo. O iniciado abre as igrejas no corpo físico e passa pelo processo do batismo. O iniciado deve abrir também as igrejas em cada corpo de fogo e depois em cada corpo de ouro. O iniciado deve abrir as 7 igrejas em cada plano de consciência. É assim como os distintos estados de consciências ficam abertos e o iniciado vai penetrando em todos os estados de consciência cósmica. O estado de consciência de anjo, o estado de consciência de arcanjo e etc., até lograr ao fim o despertar da consciência absoluta. Prezados estudantes, é dessa maneira que é gestado o Cristo em nosso interior. E então, em uma etapa mais avançada deste trabalho de cristificação, o Cristo nascerá e crescerá em nosso interior para eliminar de nós os egos, o eu causa, e nos levar de volta ao Pai que está em secreto, ao ancião dos anciãos. Prezados estudantes, até aqui falei acerca das 7 igrejas. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para os nossos estudos e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento pode ser feito pelo site. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.